de metafísica e autoajuda. Imagine por um momento. Através de seus olhos espirituais, você pode olhar para uma semente e imaginar uma grande e frondosa árvore dentro dela. Você pode olhar para um terreno vazio e imaginar uma linda casa construída nele. Você pode olhar para uma igreja e imaginar a cerimônia de seu casamento. Você pode olhar para sua carteira ou bolsa e imaginar que está transbordando de dinheiro. Você pode se imaginar sendo e fazendo tudo aquilo que gostaria de ter e fazer, agora mesmo. O pensamento criativo não tem limites para se expressar, e seus meios ainda são um grande mistério, e somente ele pode interferir com o véu divino para tornar seus sonhos em realidade. Neville diz que você e Deus são um só, uma só consciência. Você é a própria encarnação do Onipotente na Terra. Através dessa inteligência que habita o mais profundo do seu ser, você reina sobre todas as criaturas da Terra. Através da sua maravilhosa imaginação humana que é Deus em você, você pode ter e conquistar o que quiser, bastando que você sinta a realidade do estado imaginado e insista nele, apesar das aparências contrárias. Em certos pontos da Ásia, as pessoas têm por costume dizer quando se encontram: "A minha divindade saúda a sua." Qual seria a sua reação se alguém chegasse até você e dissesse com firmeza e convicção que você é Deus? Você acharia que ela é louca? Xingaria dizendo que é uma blasfêmia? Sentiria a sua própria insignificância? Diria que é um pecado imperdoável dizer tal coisa? Ou pularia em cima da pessoa para bater nela? Qual seria a sua reação? A maioria das pessoas tem baixa estima, sentem-se pequenas, frágeis, indefesas e não reconhecem o princípio criador adormecido dentro delas. Muito se tem ensinado sobre esse poder que jaz no mais profundo do ser humano durante os milênios, e alguns desses segredos foram guardados a 7 chaves dos ouvidos e olhos de curiosos e incrédulos. A verdade só chega para quem está preparado para recebê-la. E você, provavelmente é uma dessas pessoas. Neville Goddard nos recomenda que não devemos acreditar a princípio em nenhuma declaração, quer seja da Bíblia, da Igreja, de algum pastor ou mesmo dele mesmo, etc., antes de que você tenha encontrado Deus, ou uma verdade viva no que está sendo dito. A experiência própria é sempre o melhor argumento para provar se uma coisa é ou não é. Não devemos deixar de questionar, de não sermos ingênuos a ponto de acreditarmos em tudo que uma certa denominação religiosa nos diz como verdade indiscutível. Você sempre deve perseguir o pensamento incessantemente à procura da verdadeira essência que ele carrega consigo. Diz a história bíblica que os antigos ergueram uma torre que tinha por finalidade tocar o céu, mas não se deram muito bem. Você certamente conhece a história da Torre de Babel da Bíblia, não é mesmo? Em sentido psicológico e literal, Babel quer dizer confusão, incerteza. Neville diz que no campo espiritual existem muitas Babéis, e nenhuma entra em concordância com a outra. Alguns conselheiros podem te dizer para abandonar os prazeres da carne, enquanto outros podem lhe dizer exatamente o contrário. Neville diz que não está comparando isso com as muitas línguas que se falam hoje, pois elas seriam facilmente traduzidas por pessoas competentes. Ele provavelmente estava querendo se referir às muitas, entre aspas, verdades, proclamadas por vários religiosos ao redor do mundo. Por exemplo, quando um líder religioso lhe diz, "Este é o caminho", enquanto outro diz, "Não, este é que é o caminho." Você está literalmente em Babel. Portanto, para se livrar desse estado mental de confusão chamado Babel, você deve começar, em sua imaginação, negando toda a sua realidade atual e manter um contato poderoso com o estado que deseja manifestar. Você deve se apropriar do estado mental que deseja experimentar na Terra, pois esse estado é a mola propulsora da manifestação de todos os seus desejos. Faça uma nova estimativa sobre você e sua vida. Faça um novo projeto.
Veja-se claramente vivendo e tendo o que gostaria de ter na vida. Tome posse e exija a sua parte da vida e ela lhe recompensará abundantemente. Nunca se menospreze. Nunca se coloque abaixo de ninguém, seja quem for. Você não é e nunca foi um servo, você é Deus esquecido que é Deus. Você possui atributos e poderes que transcendem sua razão. Você pode, por exemplo, sentar-se em uma cadeira e imaginar que está fisicamente em outro lugar, e de lá, imaginar que está em outro lugar. Saiba que o mundo da imaginação, a chamada quarta dimensão por alguns, é um mundo tão real e tangível quanto esse. Podemos constatar isso ao sonharmos. No sonho podemos sentir, cheirar, tocar, etc. No mundo dos sonhos, somos tão reais quanto aqui, neste mundo. Muitas pessoas, por medo, deixam de experimentar as maravilhas da imaginação criadora. Elas não são receptivas às suas manifestações e sinais. O próprio Neville Goddard confessou que tinha um certo medo, no início, de deixar o mundo exterior e sentir o mundo espiritual. Foi somente através de uma mudança de atitude mental que Neville deixou o medo de lado e adentrou vitorioso no mundo da imaginação. Muitas pessoas não conseguem atingir seus objetivos na vida por não saberem exatamente o que querem. Muitas pessoas têm ideias vagas sobre seus objetivos, e isso não é suficiente para influenciar a essência criadora. Algumas pessoas dizem: se Deus quiser, terei isso ou aquilo. Outras dizem: aceito o que vier. Outras ainda dizem: eu mereço isso. Fazendo isso, tais pessoas anulam os poderes que de outra forma poderiam tirá-la da situação adversa que se encontram. Não existe um inimigo oculto que faz de tudo para você se dar mal. O único inimigo que você pode ter é você mesmo, ao não tomar conhecimento que você pode elaborar planos e metas para sair da situação que se encontra. Portanto, ao orar, use a oração inteligente, a oração que produz resultados, e não uma oração temerosa e de súplicas que ficam apenas pairando no ar, inutilmente, como balões de gás. Neville diz: não importa o que você esteja buscando em oração. Você nunca obterá resultados satisfatórios se não se convencer da realidade inequívoca de seus desejos. Ao orar, use imaginação e sentimento ao invés de força de vontade. Veja-se em primeira pessoa, fazendo e tendo tudo aquilo que deseja ter ou fazer. A essência da vida responde à sua imaginação e sentimentos e nunca a rituais, súplicas, badernas, feitiços, etc. Feito isso, siga seu caminho e esteja extremamente atento aos sinais da vida. Pode ser que você tenha um lampejo momentâneo, uma sensação, uma orientação clara e definida te pedindo para seguir por determinado caminho. Pode ser que a imaginação lhe fale tão claramente como a voz de um ente querido, ou de uma pessoa que você confie. Não hesite nem só por um momento. Pegue essa intuição e coloque-a em prática imediatamente, pois ela é o universo querendo te orientar. Faça isso e você chegará à conclusão que seus caminhos serão mais claros, saudáveis e luminosos. Entre no sentimento do desejo realizado e aguarde. Você certamente não se arrependerá. Bem, aqui termina esse nosso áudio de hoje. Muito obrigado por sua atenção e carinho. Logo voltaremos com muito mais áudios e estudos dos grandes mestres metafísicos. Agora a minha divindade se despede da sua divindade. Um grande abraço, e até lá. Gratidão. De metafísica e autoajuda.